Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Chegamos na nossa 12ª lição, né? Encontrando Deus embaixo do sol. Caminhamos aí para o fim do trimestre. Vamos falar um pouco sobre, dentro do livro da literatura, né? Dentro do livro de Eclesiastes, uma das reclamações que a gente vê bastante, né? Alguns pregadores e tudo mais, as pessoas falarem que Salomão, ele, quando dando autoria, uma vez que nós reconhecemos que a autoria do livro é de Salomão, apesar das divergências, né, das controvérsias, né, usando aqui como base Salomão, uma das coisas que as pessoas costumam dizer é que o erro de Salomão, que ele pensou primeiro nele. Aí eles pegam lá o início, né, do livro e começa eu. E eles falam, só lá depois do 3º capítulo, Salomão começou a lembrar de Deus e tal, e colocou Deus na vida dele. Creio que é por falta de um olhar atento, né, do livro, porque se nós pegarmos o livro de Eclesiastes, ele fala de Deus do início ao fim. Do início ao fim. Tudo que o Kohelet aqui faz é mostrar o contraste que existe entre Deus e o ser humano, né? Ou seja, entre Deus e a vida embaixo do sol. E é interessante que logo no começo, após a introdução, né, do livro em si, Salomão ele começa a apresentar Deus, e a gente precisa ter um olhar atento, que a gente vê que ele começa a falar, né, sobre gerações vão, gerações vêm, mas a terra permanece para sempre. E aí ele começa a dar a descrição. O sol se levanta, o sol se põe, o vento sopra para o sul, vira para o norte, dá a volta, todos os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche. Quando nós pegamos isso aqui, irmãos, uma vez que nós já falamos que a literatura sapiencial, o livro de Eclesiastes, ele está dentro da literatura sapiencial, e a literatura sapiencial ela não é uma literatura nacionalista, ela é uma literatura de cunho internacional, né? Portanto, ela era para atingir tanto o povo dentro de Israel como influenciar os povos de fora, que aliás, vamos falar sobre essa questão da influência do povo de fora. A gente vai olhar, por exemplo, quando Salomão começa a falar sobre os astros, né? E o que no caso aqui o sol, vai falar do vento, vai falar dos rios. O povo de Deus, eles estavam ali no meio, estão ali no meio do Oriente, né? Tinha influência ainda a questão do exílio, né? Do exílio, não, do cativeiro lá no Egito. Tinha a questão do Egito. E quando nós lemos lá aquelas pragas que Deus manda sobre o Egito, e nós estudamos cada praga daquela, a gente vai ver que para cada uma praga era um deus, né? E os deuses aqui controlam o sol, que controla a lua e tudo mais. Então, quando a gente olha para aqui, já começa Salomão já fazendo uma espécie de provocação, né? Ele já está fazendo uma espécie de provocação, sabendo que essa literatura aqui chegaria ao redor dos povos vizinhos. Sua esposa, uma filha do faraó, né? Então, chegaria até o Egito, essa literatura. E ele começa a fazer uma espécie de provocação, se a gente prestar atenção, né? Que ele fala que tudo isso aqui está na mão de quem? Quem que controla o sol? Quem que controla a chuva, o vento, o mar? Quando ele vai colocar que tudo tem um propósito e que tudo obedece a uma lei universal, né? E essa lei universal, ela é regida por alguém, né? E tudo mais. Então, se nós olharmos aqui, a gente vai ver que Salomão já começa engrandecendo a Deus. Ele não começou a engrandecer a ele. Ele começou a falar que, né? As coisas, quando ele olha para a terra e ele vê que tudo é passageiro, transitório, vazio, vaidade, como queiram, né? É vaidade, né? Que não é essa a palavra correta para a tradução, mas quando ele vai falar, ele começa falando sobre isso, aí ele começa a fazer o contraste, já de imediato com as coisas que que não são perecíveis, né? As coisas que são criadas por Deus. E ele vai olhar e ele vai falar, olha, tem uma lei por trás disso, e essa lei, ela é obedecida. Essa lei segue o seu propósito, né? Então, creio eu que quando a gente vai falar sobre esse assunto, precisa ter um olhar mais atento de achar que Salomão começou a falar sobre si. Lá no capítulo 3 ele começou a lembrar de Deus. Apesar que a gente já vai achar Deus, a palavra Deus, né? Já no versículo 13 e tudo mais, do capítulo 1. Mas essa é uma das coisas que a gente costuma ouvir por aí. Eu costumo dizer o seguinte,
o livro de Eclesiastes, ou a pessoa, o período de Salomão, né? Não o livro de Eclesiastes, mas o período de Salomão, Deus atingiu o seu objetivo com o povo de Israel. Porque uma nação, um povo, ele era considerado desenvolvido quando? Quando ele tinha tecnologia, e aí vamos falar da tecnologia da época, é tecnologia da época, né? Não vamos confundir com a nossa tecnologia, mas era tecnologia, né? E ciência para influenciar as nações ao redor, né? E Israel, ela atinge o cume da ciência, do avanço da ciência, que é o conhecimento. A gente olha o Egito era a potência que era por causa de quê? Do conhecimento que tinha, né? Da filosofia, da ciência e tudo mais. E Israel, uma nação jovem, recém-formada, e ela levantaria seria uma sombra, um espanto no meio dos povos. Como que um povo novo, uma nação nova, ela atingiu uma maturidade tão rápida assim, né? Através da sabedoria. Então, quando o projeto de Deus em Salomão, no meio do povo de Israel, é posto em prática ali, Deus atingiu o objetivo que a gente vai ver lá no livro de Deuteronômio, né? Capítulo 4, versículo 6. Que quando o povo olhasse através da obediência, da lei e tudo mais, o povo olharia para Israel e falava assim, verdadeiramente esse povo é um povo sábio. Né? Então você vê que cumpre o propósito. O objetivo de Deus é atingido nessa época aqui. A gente vê um dos objetivos, né, que é esse de que o povo de Israel fosse visto como uma nação poderosa, forte, invejada, começaria a influenciar. Através desse período aqui, a partir desse momento, Israel, ela passaria a ser olhada com outros olhos. Não era mais aquele povo que tem um Deus, né? O Deus de Israel, um povo que tem um Deus, mas era uma nação forte, poderosa. O jeito em si, quando nós falamos nas lições anteriores, que a Rainha do Sul, quando ela observa, né? Ela entra ali no Palácio de Salomão, e ela vê o jeito que se comportavam os criados, o jeito que Salomão se comportava à mesa, como a mesa era posta, e ela olha para fora, vê como que o povo, né, agia. Ela fala, poxa, como que uma civilização tão nova atingiu uma maturidade grande dessa? E aquilo deixa ela encantado, né? Porque era algo que outras civilizações milenares ainda não tinham atingido. Aquele nível de maturidade, né? Aquele nível intelectual. E quando os povos, os reis, vinham, que eram mandados reis para consultar, né, para conhecer a sabedoria de Salomão, era isso que eles viam. Falava, um povo, é uma nação extremamente desenvolvida. Eles têm um conhecimento que vai além do nosso. Né? Então a gente vê que Deus conseguiu atingir seu objetivo ali, né? Então, nós já vemos que os argumentos de quem costuma utilizar para dizer que Salomão, aqui em Eclesiastes, só está falando só dele, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus só vai aparecer lá na frente, eu acho que ele precisa dar uma volta, né? Falar, não, volta aqui, começa a ler tudo novamente. Vamos ler novamente com calma, né? Então, irmãos, nós estamos na lição Encontrando Deus Debaixo do Sol, a lição 12. Irmão Henrique, fica à vontade para fazer seu comentário. Graças a Deus. Obrigado aí, irmão Elias, pela gentileza. E, de fato, irmão Elias, uma coisa que é interessante é que a ideia de sabedoria, ela percorre o livro de Eclesiastes do início ao fim. E quem lê os primeiros capítulos achando que realmente Salomão está dedicando uma parte maior para o seu eu, se olhar o conjunto da obra de Eclesiastes, vai perceber que os primeiros capítulos, Salomão vai começar a fazer a investigação de todas as coisas debaixo do sol. E durante esse processo de investigação de todas as coisas debaixo do sol, ele precisava de um objeto de análise, e ele se escolhe como sendo o objeto de análise, porque ele precisava estressar em diversos cenários, usando a sabedoria. Ele precisava estressar em diversos cenários, usando a sabedoria, as condições pelas quais o trabalho debaixo do sol era tão árduo. Então ele resolveu, e é por isso que no primeiro e segundo capítulo ele aparece bastante como evidência, ele resolveu se analisar. Ele falou, já que eu tenho bastante recurso, o Senhor me abençoou, então eu vou começar a me analisar. Eu vou me estressar debaixo do sol para ver o proveito, a vantagem, a utilidade das coisas. Percebe-se que depois do capítulo número 3 em diante, ele começa a mudar a visão de si
para o entorno dele. Então ele começa a avaliar o próximo, ele começa a avaliar outras circunstâncias que não envolvam. Mas o primeiro objeto de análise é ele, tanto que ele estressa essa análise de uma forma interessante. Ele aproveita a capacidade dele de construção, ele aproveita a capacidade dele de geração de empregos, de empreender obras, ele aproveita a capacidade dele de se entreter, ele aproveita a capacidade dele de adquirir riquezas, e ele vai descobrindo a utilidade de cada uma dessas coisas, até que ele chega num dado momento e fala, lá em Eclesiastes 3, no capítulo número 3, versículo número 14, que somente Deus poderia suprir aquilo que a alma do homem necessita. Somente Deus poderia alcançar. Mas, de fato, quem faz essa leitura só olhando não consegue perceber que ele começa respondendo uma pergunta, que é a pergunta do capítulo de número 1, no versículo de número 3, dizendo: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele realiza debaixo do sol? Ele começa respondendo essa pergunta, olhando para si próprio e depois olhando para o próximo. De fato, ele olha e descobre, realmente, não tem como. Somente Deus pode trazer proveito e vantagem em todas as coisas. E é interessante que quando a gente olha, partindo desse ponto aí, irmão Henrique, que a gente olha, ele começa a fazer essa análise e a conclusão que ele chega, né? Ele fala, olha, o homem sem Deus... Não tem como. Não tem como. Você vê que a sua pesquisa atingiu seu objetivo. Descobrir o que era melhor para os homens embaixo do sol. Né? Aí ele, como o irmão mesmo falou, ele se dispõe como objeto de pesquisa, como pesquisador e objeto de pesquisa. Então ele mesmo é o próprio laboratório em si próprio. E aí ele começa a investigar, a fazer as pesquisas, a construir tudo o que ele fez. E lá no final ele chega e ele olha e fala, olha... Eu andei tanto tempo ocupado, não prestei atenção, e aí mesmo quando ele diz que eu falo, para quem que eu vou deixar tudo isso? Mas ele fala, olha, Deus coloca alegria, né, dentro do homem, né? Então ele vê que o tempo todo, enquanto ele estava envolvido com esse trabalho, ele era alegre, ele estava alegre, não era algo desgastante, não era algo enfadonho, pesado. Ele fala que ele se alegrava, né? E o que o homem que pode fazer com o seu trabalho? Alegrar com os frutos do seu trabalho, ver, poxa, eu consegui, né? Vamos colocar assim, eu consegui atingir o meu objetivo, né? Então, é uma coisa que ele faz, é essa própria análise. Aí então, aonde entra Deus? Ele fala, olha, mesmo com tudo isso que eu consegui, sem Deus nada eu seria, né? Então, é uma análise bem colocada do irmão, né? Dentro da lição. E o tópico diz o Deus, né? Vai falar assim sobre o Deus que se revela na natureza debaixo do sol. E aí a gente vai ver, né? Justamente lá no início, né? Como nós falamos, né? Que Salomão ele não começa falando de si próprio. Quando ele se propõe a ser objeto de análise para descobrir o que é melhor para os filhos dos homens debaixo do sol, ele vai investigar o quê? Ele olha, a vida é passageira, o homem é um ser transitório. Eu preciso pegar de algo sólido para mim começar a fazer a minha base. Então eu não vou pegar a partir dos seres humanos, porque o ser humano é transitório. Então ele faz o quê? Ele pega a natureza. Ele observa primeiro, né, o que está acima. Olha o sol, ele vê que o movimento é sempre o mesmo. E ali a gente tem um mito, dentro disso aí tem a primeira análise dele, a gente vê já que já é de um mito dentro do Egito, né? Do Deus que carrega que é representado pelos caraveles, né? Que toda noite tem que empurrar o sol, passar pelo mundo subterrâneo, e lá tem a serpente, Maat, né? Que luta contra ele, e aí tem os seus vizis, que são os discípulos, né, dele, aqui na terra do faraó, que faz aqueles bonequinhos de terra e de desenho de cobra, toda noite joga no chão cozido, né? Joga no chão e pisa para ajudar esse Deus a fazer com que no outro dia o sol nasça, né? Então quando o sol nasce no outro dia, ele passa essa madrugada toda fazendo isso aí, e quando chega na madrugada, na manhã seguinte o sol nasce, eles falam, mais uma vez, o nosso Deus venceu o submundo, venceu o mal e o sol brilhou. E aí a gente vai ver por que Deus cobriu o sol lá naquele tempo, né? E tudo mais. E então você vê que Salomão, ele volta de uma forma sábia, não diretamente, mas indiretamente, ele começa a dar, né, aquelas cutucadinhas nos egípcios, né? Sobre essa questão dos deuses, né? Então ele vê, quando ele começa a fazer essa análise, ele olha e fala, olha, tem uma lei régia por trás de tudo isso, né? Tem uma lei
né? E o homem, ele olha por um lado caos, o homem, né? A sociedade em si é caos, e ele olha para as coisas de Deus, ele vê que é ordem. Ele fala, não, calma aí, deixa eu entender um pouco aqui, aí eu vou partir para o ser humano. Por que o ser humano é diferente? Por que existe a ordem e o caos ao mesmo tempo, né? Se esse mundo é constituído das duas coisas, ordem e caos. E aí, ele fala, por que tem a ordem e o caos? E no final, a conclusão que ele chega é justamente essa, que a ordem existe pelo lado de Deus, né? E o caos é do homem caído. O homem mergulhou o mundo em caos, né? A natureza, a própria Bíblia fala que a natureza em si, né? Ela geme com dores por causa do pecado do homem, por causa da queda do homem, que a natureza também é uma natureza caída, né? Então, a gente vê que Salomão chega à conclusão que nada melhor do que servir a Deus, buscar a Deus. E nesses poucos dias de vida que o homem tem, é gozar do seu dia, né? E ele vai colocar que tem um tempo para tudo, né? Aí nós entramos no tópico 2, né? No tópico 3, que ele vai falar que tem um tempo para tudo debaixo do sol. Portanto, quando ele coloca que existe um tempo para tudo debaixo do sol, ele está fazendo o quê? Ele está falando, olha, para nós não entendemos, né? Dos propósitos de Deus. Mas, dentro dos propósitos de Deus, tem um tempo para cada coisa. E nós precisamos nos atentar para esse tempo para cada coisa, né? E aí o irmão fica à vontade para complementar aí o tópico 2, antes da gente entrar nessa questão do tópico 3. Fica à vontade, irmão Henrique. Um ponto importante, só puxando um ganchinho do tópico 1 para o tópico 2, é que é o seguinte, Deus ele é um Deus que ele quer se revelar. E é interessante que o irmão Elias ele colocou uma coisa muito, muito legal aqui na lição. Não temos todas as respostas sobre Deus. E de fato não temos. Mas esse Deus ele é acessível, ele é próximo, ele é pessoal. Ele não pode ser plenamente conhecido, porque existe um atributo divino dele que é a incognoscibilidade dele. Mas ele quer ser apresentado, ele quer ser revelado, ele se revela, ele desvela, né? O que está encoberto, tira o véu, ele se deixa ver. E interessante aqui é o seguinte, que esse Deus que se deixa ver, ele se deixa ver na sua revelação em 2 itens, né? Na sua revelação geral e na sua revelação especial. Na sua revelação geral, Deus se mostra através da natureza, como o irmão Elias muito bem colocou, através da consciência humana, ele se revela através do seu governo providencial no mundo. Os textos que o irmão Elias colocou aqui, eles ilustram bem isso, né? A questão da natureza, a gente pode ver aqui em Romanos 1, 19 e 20, Salmo 19, versículo de número 1 a 4. E o interessante é que esse Deus, à medida que ele vai se revelando de forma geral, lembrando que na revelação geral, Deus, ele se dá a conhecer, mas ele não dá detalhes da sua vontade, não dá detalhes da sua obra, não dá detalhes mais específicos de si mesmo, mas deixa nítido e expresso de que ele está lá. Agora, no tópico 2, olhando para esse Deus que se faz revelar, esse Deus ele se revela de uma forma especial. E nessa forma especial, ele se revela através das Escrituras. E pelas Escrituras, tendo o seu ápice máximo de revelação especial, com a presença, com a encarnação de Jesus, João capítulo número 1, Hebreus capítulo número 1, versículos número 1 a 4, nós percebemos que Deus ele começa Deus ele demonstra com essa revelação, Deus ele demonstra com esse aproximar-se, lembrando que não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem, é Deus que se revela ao homem, porque existe uma limitação humana, ou seja, Deus ele está acima de qualquer tolo, de qualquer sábio, Deus está acima de qualquer homem, não é o homem que procura Deus, não é o homem que se achega a Deus, não é o homem que corre para Deus, muito pelo contrário, é Deus, é um movimento de Deus para o homem, é Deus que ama o mundo, é Deus que ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o movimento é dele para o homem. Por quê? Porque ele se revela. Existe uma limitação humana, tal como o irmão Elias colocou, Gênesis 3, o homem caído, ele não consegue voltar-se para esse Deus. E uma coisa muito importante ainda dentro desse tópico 2, já fazendo um link para o tópico 3 para o irmão Elias passar. Esse Deus, ele se apresenta em Eclesiastes
tão acima, tão soberano, que ele coloca, que se você observar lá, Eclesiastes 1:15, 7:13, não é possível competir ou disputar com Deus soberano. Se você for para Eclesiastes 3:11 ou 7:29, as obras de Deus são perfeitas, o homem procura meios de corromper o que Deus faz, mas as obras de Deus são perfeitas. Sim. Não tem como frustrar as obras de Deus, por isso ele está acima de todas as coisas. Eclesiastes 8:16, 17, não é possível alcançar. O texto diz que o sábio diz que consegue, mas Salomão diz assim, mentira, ele não consegue alcançar Deus, por isso ele está acima. Não é possível alcançar ou compreender as obras, desígnios e propósitos de Deus. E Eclesiastes 3:17, ele é aquele que julgará justo e ímpio, por isso ele está acima. E é por isso que ele tem nas suas mãos todo o propósito e todo o tempo. O controle está na mão dele. Exatamente. E aí, só para nós finalizarmos essa questão do tópico 2, né? Que é a sua análise do que seria bom para o homem debaixo do sol, né? Ver que quando ele chega à conclusão que a melhor coisa que o homem faz é comer e beber, e parece que Salomão é um glutão, né? Só pensa em comer e beber, entendeu? Então, quando ele chega a essa conclusão, mas lá na frente, no capítulo 3, o verso 13, né? Ele fecha esse assunto quando ele diz, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, a perguntinha que ele fez lá atrás, né? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, né? E aí ele vem só falando que a melhor coisa que tem é comer e beber, se alegrar, e com fruto do seu trabalho, né? Vamos dizer assim, com o suor do seu rosto, né? E aí no final ele deixa aquele pedacinho ali de reflexão, que ele diz, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é o quê? Um dom. Um presente de Deus, né? Um dom de Deus. Ele fala, olha, isso aqui é um presente de Deus. Sem Deus, nem comer, nem beber traria satisfação para nós. Vê que a nossa satisfação em comer e beber, ela é plena. Deus deu essa capacidade, por mais que a pessoa esteja triste, né? Aí é claro que para tudo tem um nível. Quando ele come, ele vai sentir o sabor da comida, então ele sabe que é gostoso, né? Ele pode até estar chateado, não ter a vontade de comer, mas ele consegue detectar o sabor da comida. E quando ele termina a obra da sua mão, ele olha, quer ver, eu gosto de falar, quando você tem algo quebrado, quer ver a sensação de você pegar algo quebrado e consertar, que você acha que não consegue consertar, né? Aí quando termina, você olha assim e fala, foi eu mesmo que consertei esse negócio. Você fica com criou uma espécie, vamos falar a verdade, criou uma espécie de vaidade, né? Aquela vaidade de ser, cara, consegui, né? Tá certinho, tá funcionando. E ele fala, então, essa sensação nada mais é do que um presente de Deus. Porque sem ele, quem poderá comer, quem poderá beber longe dele, né? Então, vê que o Salomão, ele mostra a relação entre homem e Deus embaixo do sol. E ele vai dizer que tem um tempo para tudo, né? Tudo. Um tempo para tudo. Então, vê que ele começa a falar sobre as coisas mais amplas, que é os movimentos do sol, o movimento dos ventos, para onde que os rios correm, o propósito do trabalho de uma vida inteira, não é do trabalhar de hoje, eu plantei hoje, no final do dia, qual é o propósito disso, mas de uma vida inteira. Ele começa agora, né, olhar após fazer essa autoanálise, né, em comparação a esse laboratório com si próprio, ele começa agora a olhar para o seu público e falar, olha, existe um tempo para cada coisa. Um tempo para cada coisa debaixo do sol. E aí ele vai dar os tempos, né? Que nós falamos lá na aula sobre a questão de um tempo para cada coisa. E aí ele vai dar um tempo para cada coisa e fala, olha, tá triste? É normal. É momento de tristeza. Tá alegre? É normal. É momento de alegria. Então que a gente aceite o momento que está passando, olhar para o mundo, para a vida em si, de uma forma realista, não fantasiosa. Né? Porque do mesmo jeito que não existe a felicidade eterna aqui na Terra, também não existe a tristeza eterna. Tudo é transitório, tudo é passageiro. Ele fala, então não se apega a esse momento. Né? Porque se os momentos são bons, a gente quer que dure para sempre. Mas se os momentos for ruins, nós não queremos que dure para sempre. Né? Então ele vai falar, não, é normal. Não existe um momento de alegria, existe um momento de tristeza também. O de plantar, o de colher, o de espalhar, o de se ajuntar. Né? Tempo de rasgar e o tempo de costurar. Ele fala, é assim que é a vida. Então vê que Salomão, ele chama o seu leitor para a realidade da vida. A vida não é só coisas boas. A vida também tem seus percalços, tem suas dificuldades. Jesus vai lá e fala, olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Né? Só que nós não queremos as aflições. Nós só queremos as coisas boas. E Salomão fala para o seu público aqui, olha,
pare bem para pensar, analise. Existe um propósito para cada coisa embaixo do sol. Não é isso, irmão Henrique? É perfeito. E um ponto interessante do capítulo número 3 é que o capítulo número 3, ele é eu vou usar a expressão do irmão Elias aqui, é um tapa na cara da teologia triunfalista. É um tapa na cara da teologia da prosperidade, que procura e visa sempre o bem-estar, que tenta trazer a ideia de que se você realmente é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você precisa viver sempre por cima de todas as coisas. Não é bem assim. A nossa vida, tal como o irmão Elias muito bem colocou e o texto de Eclesiastes colocou, ela é feita de ciclos. E esses ciclos, eles sofrem alternâncias. Então, há momentos em que tudo vai bem, há momentos em que tudo vai ruim. Mas o segredo de todas as coisas é, independente da condição que você esteja passando, é encontrar Deus debaixo do sol. Ou seja, é elevar os olhos para os montes, encontrar o socorro nele, que é o Senhor. Ou então, como diz lá no Salmo 46, ainda que as ondas elas venham, há um rio, o Senhor está no meio da cidade, há um rio que alegra a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Deus é refúgio e fortaleza. Então, ou seja, o Eclesiastes, ele traz essa ideia de que ainda que você viva essas alternâncias, você tem que entender que essas alternâncias você vive e Deus está no controle de todas as coisas. Porque tempo e propósito, o modo e a maneira certa de agir está na mão dele. É por isso que dentro do texto, quando você termina a série de dualidades, que vai do versículo de número 1 até o versículo de número 8, mais ou menos aqui no texto de Eclesiastes, o Eclesiastes 3, 10 e 11, ele traz a seguinte ideia: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ele fez tudo formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. Em algumas traduções também pôs a eternidade no coração deles. Aí no versículo de número 12, compreendi que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem enquanto viverem, como também que todo homem deve comer, beber e desfrutar o fruto de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve diminuir. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Ou seja, independente da situação na qual você esteja vivendo, independente da dualidade construída ao seu entorno, é importante você entender que você consegue ainda dentro dessas alternâncias encontrar prazer na sua vida. Porque quem traz esse prazer, esse caminho no meio do caos é o próprio Deus. Exatamente. É o próprio Deus. E ele faz isso, ele promove essas situações para que nós não olhemos para a nossa capacidade, não olhemos para a força do nosso braço, mas nós corramos para ele. Ele, aquele que faz todas as coisas para que haja temor diante dele. Exatamente, irmão Henrique. Então vê que o Deus que Salomão apresenta aqui, né, que o Kohelet, vamos colocar, né, apresenta aqui, é um Deus que se relaciona com o homem. Perfeito. Era isso que ele queria também transmitir, uma das coisas que ele queria transmitir, né? Olha, esse Deus, ele se relaciona com o homem. Ele deu o sol, deu a lua, ele deu o prazer pelo trabalho, apesar que lá em Gênesis vai falar que o homem do sol do seu rosto comerá com dificuldade, né? Então, que a terra seria dura e que do suor do seu rosto comerás com dificuldade. Ele vai falar, mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso que ele coloca o prazer no trabalho do homem. Quando o homem olhar a obra da sua mão, né, o seu trabalho pronto, ele se alegrar. Ele fala, sabe, essa alegria vem de Deus. É ele que dá essa alegria para o homem, né? Então vê que o que ele está colocando aqui é que Deus se relaciona com o homem. Então quando a gente olha a Eclesiastes, a gente vê que Salomão ele foi sábio em balancear o seu conteúdo, em balancear o seu ensino. Ele não colocou uma literatura extremamente nacionalista para falar sobre o Deus de Israel, que afinal de contas ele não cita os profetas, não cita a lei, ele não cita os profetas, mas se a gente for olhar aqui, tem profecias, no livro de Eclesiastes tem profecias, ele não cita Moisés, não fala da lei, mas a lei moral está aqui, a base da lei está aqui expressa claramente, a lei moral, né? Então, ele faz um balanço da coisa, e aí ele coloca uma literatura que seria tão confortável para ler, né? Aceitável, né? Vamos dizer assim, uma literatura que funcionaria tanto intramuros
quanto extramuros, entendeu? Então, tanto dentro de Israel quanto fora de Israel, quem olhasse para a literatura de Salomão, para a literatura sapiencial no geral, né, elas são desenvolvidas assim, ele olharia e viria aquela verdade, aquele fundo de verdade por trás, né? Apesar que, como eu digo, ele aproveita de vez em quando, se você prestar atenção, ele dá umas cutucadinhas. Ele era polêmico, né? Salomão era uma pessoa polêmica. Ele dá umas cutucadinhas, né? Mas de uma forma sábia. De uma forma sábia e inteligente. Então nós chegamos no tópico 4, que fala sobre o Deus que se relaciona com o homem debaixo do sol. E vai falar sobre essa questão, né? Que Deus faz tudo, né? Como o irmão disse, que Deus faz tudo, né? Apropriado a seu tempo. Ele deu um tempo para cada coisa, né? Os tempos ruins e bons, né? Colocou alegria no coração do homem, pelo prazer das obras da sua mão. Colocou a eternidade no coração do homem, para que ele sinta que existe algo maior do que ele, né? Que existe algo maior do que ele, que essa vida não pode ser simplesmente debaixo do sol, que acima do sol tem que ter algo, né? Então, esse Deus que está se relacionando o tempo todo com o homem, né? Então, quando a gente olha para isso aí, é bem evidente. E nós chegamos no tópico 5, o Deus de Salomão. Irmão Henrique, qual é o Deus que Salomão revela, afinal de contas, irmão Henrique? Já que existe tanta controvérsia sobre essa questão desse livro, é um livro bem polêmico, né? O livro de Eclesiastes. E, afinal de contas, aqui na nossa conclusão, qual é o Deus que Salomão apresenta verdadeiramente para os seus leitores? Interessante que a forma como Salomão ele faz a construção de Deus, ele leva... eu gosto desse texto aqui que o irmão colocou na lição, que é o 2 Crônicas 6,18. Mas será que ela pega assim: os céus dos céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este templo que construí. Então ele vai chegar a uma conclusão de que esse Deus é um Deus que de fato, ele é o Deus soberano, criador dos céus e da terra, e é o Deus que deve ser temido, é o Deus que deve ser reverenciado. E interessante que ele vai fazer essa construção mostrando quem é esse Deus, que é o Deus que se relaciona com o ser humano mediante a obediência do ser humano em relação a ele. Ele vai colocar dentro do livro de Eclesiastes várias dicas, né? Em Eclesiastes 3, 14 e 15 ele vai mostrar que esse Deus é um Deus soberano e por isso eu devo temê-lo. Ele vai mostrar em Eclesiastes 5, no versículo número 7, que esse Deus é um Deus fiel. E porque ele é um Deus fiel, eu devo honrar os meus votos e os meus compromissos diante dele, porque ele honra os compromissos dele. Em Eclesiastes 7,18, ele vai colocar que esse Deus é o Deus da sabedoria e que dá condições para que você se livre dos excessos, que você não seja nem demasiadamente tolo e nem demasiadamente sábio. Salomão também vai revelar que esse Deus, em Eclesiastes 8, 12 e 13, é um Deus que é um justo juiz, e que esse justo juiz, ele julgará a impunidade que o ímpio acredita existir, e ele fará isso de uma forma muito irônica. Ele julgará o ímpio, ele julgará o injusto com base na sua justiça. E em Eclesiastes 12, 13, ele vai apresentar que esse Deus é o Deus que coloca mandamentos para a vida. É o Deus que no final das contas, Eclesiastes 12, é o Deus criador. É assim que Salomão ele apresenta a Deus aos seus leitores. Bem, excelente colocação, viu, irmão Henrique? Aqui para nós finalizarmos, ver que Salomão ele é um homem, como todo sábio, né? Só os tolos que subestimam, né, a realidade das coisas, né? Eu gosto da sua oração lá quando ele vai inaugurar o templo, que ele faz essa questão aqui. E aí ele vai falar que quando o povo vier pecar e se apresentar na casa do Senhor, que o Senhor ouça as suas orações, ele fala, e todos pecam, né? Então, vê que, e aí mais pra frente ele vai falar pro povo, né? E chamando a atenção pro povo para a questão do templo, né? Já que tá fazendo um templo, uma morada para Deus, aí ele fala, será que o povo vai entender esse negócio aqui, né? E aí foi bem colocado aí, que o irmão leu aí em 2 Crônicas 6,18, né? A pergunta que ele faz é para que o povo reflita, né? Então, quando a gente vai olhar aqui no livro de Eclesiastes, ele fala que o Deus é o Deus que está por trás da criação, é o Deus que está por trás de sua criação, né? Dos movimentos e tudo mais. É o Deus que dá alegria para o homem, é o Deus, né, que dá prazer ao homem, é o Deus que aplica a justiça, né?
é o Deus que ouve o sábio, mas que corrige o tolo. E por fim, quando nós entrarmos na próxima lição, nós vamos falar, principalmente, é o Deus que julga. Né? Então vê que ele fala de uma sessão, ele começa falando das coisas boas que Deus faz, a alegria, o prazer e tudo mais na vida embaixo do sol. Ele vai apresentando todas aquelas coisas boas, mas no final ele chama o seu público para a realidade. Olha, mas também é o Deus que trará julgamento. E não só julgamento, aí vem falar, legal, vai trazer julgamento para aqueles ímpios lá. Ele fala, não, ele vai trazer julgamento sobre os maus e sobre os bons, sobre os injustos e os injustos. Ou seja, voltando lá atrás, né, no capítulo 8, né, os que sacrificam e os que não sacrificam. Portanto, é um Deus imparcial, que julga com justiça. Né? Então, creio eu que o livro de Eclesiastes ele cumpre com o propósito de Salomão de apresentar a Deus. Certo? Agradecemos aos irmãos, mais uma vez, pela essa aula aí, que seja um subsídio aí que ajude bastante, né? Aos professores. Irmão Henrique, quiser fazer suas considerações, eu já agradeço aqui, já de antemão. Que o Senhor trabalhe poderosamente no coração de cada um de vocês e que durante a ministração das aulas, ou da aula, né, em si, vocês consigam realmente, de fato, trazer essa ideia de que nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus pessoal, um Deus acessível. Você não consegue compreender ele plenamente, mas ele está lá. E lembre de Ezequiel, você pode caminhar cada vez mais profundo no rio de Deus. Deus continue abençoando poderosamente.